e você entrou aqui para o tal método Flávio Augusto, não é? Você foi louco de entrar aqui nessa live? Então, é assim que eu penso. É assim o método Flávio Augusto. É assim que eu toco os meus negócios, eu vou dividir isso com você. Repito, não estou dizendo que a lei da oferta e da procura ela está errada. Não, ela não está errada. Ela só é um pedaço da história. E que quem conhece apenas esse pedaço da história ficará sujeito, ficará refém, ficará na dependência se o vento está bom, se o vento está ruim, se a economia está boa, se a economia está ruim. Eu vou falar contigo aqui como eu vejo, como eu pratico e como eu empreendo há quase 30 anos. Eu tenho 30 anos, 29 anos e alguns meses que eu abri minha primeira empresa. Já estou trabalhando com vendas há 33 anos. Foram 4 anos na minha carreira de vendas, vendendo deste jeito que eu vou falar para você aqui agora. São 33 anos tendo sucesso do jeito que eu vou te falar aqui agora. São 33 anos. Nos primeiros 4 anos, saindo do zero, saindo do ônibus lotado, saindo daquela vida que tu já sabe que eu tinha, para uma vida de crescimento, de sucesso, de crescimento financeiro, de evolução. Depois abri minha empresa avançou, prosperou, abri uma escola, 2, 3, 4, 24, 100, 200, 300, 400 escolas, vendi minha empresa por praticamente R$1 bilhão. Enfim, a minha trajetória que tu conhece. Essa trajetória que eu tive e tenho até hoje, porque os negócios que eu tenho hoje são muito maiores do que aqueles que eu já vendi, os novos negócios que eu fundei hoje são ainda maiores do que aqueles que eu vendi, ou seja, eu não tive um resultado positivo 30 anos atrás, não, eu tive um resultado positivo 30, 29, 28, 27, 5 anos atrás, 3 anos atrás, esse ano estou tendo resultado positivo, não é? E pretendo continuar tendo. E tive baseado no que eu vou te falar agora. Tive baseado nesses conceitos que eu estou te falando agora. Porque se eu tivesse dependente dessa história de oferta e demanda, se eu tivesse refém dessa conversa de oferta e demanda que o mercado fala, que você vai ver empresário choramingando aí, falando, não, tá ruim, não, depois que esse governo entrou, tá ruim, depois que... E por aí vai. Por quê? Porque eles são reféns dessa conversa de oferta e demanda. Eu não sou. Eu não sou. E não sou, vou te explicar já já por que não sou. Mas antes de te explicar do porquê que não sou refém dessa conversa de oferta e demanda, eu quero chamar o Sandrini aqui. Cadê o Sandrini? Entra aqui, Sandrini. Entra que tem CTA 1 para a gente fazer. Como vai, Sandrini? Sandrini é nosso coordenador aqui do curso, nosso diretor aqui, meu patrão. Tudo Como bom? vai, Sandrini? Tudo bem? Tudo bom, Flávio? Boa noite, pessoal. Tenho 3 recadinhos rápidos aí. O Flávio volta em... Faça Flávio isso. volta em... O Flávio volta em um minuto aí, pessoal. O primeiro recado é para deixar um like aí no vídeo. Vocês ajudam a distribuir esse conteúdo para mais gente. O segundo recado, deixa suas perguntas aí para o Flávio no chat. Você quer saber, por exemplo, como é que o Flávio fez de mais importante para chegar a ter 700 mil clientes? Deixa a pergunta aí, que no final eu vou selecionar as melhores perguntas e a gente vai apresentar essas melhores perguntas para o Flávio. E o terceiro recadinho importante é que aqui embaixo do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá, desse lançamento. E ali no grupo de WhatsApp você vai ter vários presentes, você vai ter o resumo dessas aulas em PDF, você vai ter um certificado de participação no curso do Método Flávio Augusto de Vendas, você vai ganhar o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, tá? Em formato digital, só entrar no WhatsApp que a gente manda o link para você fazer esse download. E por último, você vai ter 40% de desconto para fazer o MBA do Flávio Augusto em Vendas e Marketing, que a gente abre as inscrições na próxima segunda-feira, tá? Esses eram os recadinhos aí importantes, pessoal. Obrigado, Sandrini. Maravilha, gente. Bom, para ter acesso a tudo isso é só entrar no grupo de WhatsApp, senhores. Mais nada, não precisa pagar nada, tá? Você entra no grupo de WhatsApp, recebe o resumo, o certificado dessas aulas, meu livro também, e o desconto, caso você queira fazer o MBA. Mas vamos voltar aqui falando sobre... Tá, Flávio, se não é oferta e demanda, e você diz que, beleza, oferta e demanda influencia, mas isso não é a história toda,
a pergunta é, então, Flávio, qual é a história toda? Então, eu preciso que você me acompanhe, porque é filosófico. E isso que é filosófico está ligado a comportamento humano, porque vendas está relacionado a comportamento humano. E a minha visão sobre as vendas é que determinam o fato de que não depender só de oferta e demanda. Então, é só você entender o seguinte, olha, nos últimos 29 anos, enquanto eu empreendi, todos esses anos eu continuo crescendo. Mesmo com pandemia, mesmo com problemas, com desafios, com problemas econômicos, com problemas políticos, com impeachment, por aí vai. Né? Eu passei na minha história aí praticamente por 2 impeachments. O primeiro lá, 1991, não é? Impeachment do Collor. E agora, impeachment da Dilma em 2014 ou 15, acho que é 15, se não me engano, 2015, eu acho. Não é? Ou seja, eu passei por tudo isso. Então, assim, eu abri minha empresa em 1995 com... O presidente era Fernando Henrique. Eu cresci, em 95. Depois entrou o Lula, eu cresci. Aí o Lula foi reeleito, eu cresci. Aí depois a Dilma veio. Tentou destruir a economia, mas eu cresci igual. Depois a Dilma teve impeachment, eu continuei crescendo. Aí entrou o Temer, aí eu cresci. Aí veio o Bolsonaro, eu cresci. Agora entrou o Lula de novo, eu estou crescendo de novo. Não importa quem esteja lá. A gente sempre cresceu. A gente sempre cresceu. Teve crises econômicas, várias. Teve a crise da Tailândia, efeito tequila no México, teve a crise do subprime nos Estados Unidos de 2008, não é? Teve dólar que estourou, dólar que explodiu, teve recessão ali em 2014, 15, 16 no Brasil, e a gente cresceu. Ou seja, questões políticas e questões econômicas não foram capazes de impedir que a gente crescesse. Então, significa o seguinte, se eu estivesse simplesmente ao sabor do vento, a favor ou contra, eu estaria oscilando. Mas a minha história é diferente dessa. Então, qual é a base filosófica e lógica para esse meu pensamento? Pensa o seguinte, se eu fizer um anúncio na internet, agora, ou na televisão, ou em qualquer tipo de mídia exterior, rádio, qualquer coisa, se eu fizer um anúncio em mídia convencional ou em mídia digital, agora, e eu impactar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas verem o meu anúncio, e 1 milhão de pessoas receberem a minha mensagem publicitária oferecendo um produto qualquer, seja ele qual for, tá? Talvez, estatisticamente, alguém vai me falar assim, olha, estatisticamente, Flávio, um marqueteiro pode me falar, você vai ter 2% de conversão. Ou seja, 200 pessoas, deixa eu ver se é isso mesmo, 10% é 100 mil, 10 mil seria 1%, 12% seriam 20 mil. 20 mil pessoas vão comprar teu produto. Desconsidera o número 2%. É só um exemplo que eu quero te dar. Não estou dizendo que é 2%, tá legal? Eu quero que você entenda o conceito de oferta e demanda. Como é que a gente quebra essa questão de oferta e demanda e a gente sai da lógica passiva da oferta e demanda. Então, vamos supor que... Suponha que é 2%. Poderia ser 0,2%. O número que for. Mas vamos supor que seja 2%. Então, 2% de 1 milhão de pessoas são 20 mil pessoas. 20 mil pessoas manifestaram interesse no produto. Dessas 20 mil pessoas, digamos que 5 mil pessoas comprem o produto. Seja através de um clique, seja visitando a tua loja, seja visitando o teu escritório, seja de algum meio fechando um negócio com você. Então, 1 milhão de pessoas, você tem aqui mais 20 mil pessoas que manifestaram interesse, e estou dizendo para você que 5 mil pessoas compraram o seu produto. E digamos que esses sejam os números. Tá legal? Se os números forem esses, eu vou dizer para você que essa demanda de
20 mil pessoas, e que 5 mil concluíram as suas vendas de forma espontânea, indo na sua loja ou dando um último clique e comprando o seu produto, eu vou dizer para vocês que esse resultado talvez sim seja o resultado da demanda, uma demanda reprimida, uma demanda daquele produto. Tem a ver com a tua oferta, tem a ver com a tua abordagem. Se eu parasse por aqui essa conversa, eu não conseguiria sustentar para você que eu não dependo da oferta e da demanda. Ao contrário, isso aqui é o tradicional, é o que toda empresa faz. O que eu sempre fiz foi uma postura ativa. A postura ativa é bem diferente da postura passiva. A postura passiva é aquela quando você entra numa loja de um shopping, por exemplo, e um vendedor fala assim para você: pois não, o que eu posso te ajudar? Isso é uma venda passiva. É quando o cliente vai até a loja. A venda ativa é quando eu vou até o cliente. Eu trago o cliente para dentro da minha empresa. E não simplesmente faço um anúncio e esse cliente vai até a mim. Só para você ter ideia, 8% das minhas vendas apenas são vendas passivas. Nós temos mais de 700 mil alunos e apenas 8%, que é bastante, são 56 mil alunos provenientes de vendas passivas, são pessoas que dão um clique e entram para fazer um curso nosso. Ou seja, apenas 8%. 92% são vendas ativas. Em outras palavras, se eu apenas seguisse o by the book, a lógica da venda passiva, eu seria 12 vezes menor do que eu sou hoje. Porque eu venderia apenas 8% através da venda passiva. Aquele cara que entra no site e compra, que vê um lançamento e compra, que vê uma publicidade e compra, né? Você, eventualmente, alguns aqui vão entrar no MBA, aqui, compra. Isso é venda passiva. A venda ativa é aquela que eu vou até o meu cliente e trago esse meu cliente. Isso desvirtua completamente a lógica da oferta e a demanda. Isso significa que, se pela lei da oferta e demanda, hoje, de 1 milhão, 20 mil levanta a mão, 5 mil compra o produto, quando tem uma crise econômica, não é mais 5 mil que compra, é só 2 mil que compra. Se tem uma crise política, não é mais 2 mil que compra, é 1.500 que compra. Se tem uma pandemia, não é mais 1.500 que compra, é 500 que compra, e por aí vai. Se eu tiver uma variável externa, ela vai afetar a minha conversão. Porque eu sou um cara que sou refém da oferta e da demanda. E a oferta e a demanda é sujeita a essas intempéries do mercado. Agora, se eu, além de fazer esse feijãozão com arroz que o mercado todo faz, eu tenho uma postura ativa e eu posso trazer cliente para dentro, aí eu não estou sujeito tanto a essas intempéries. Percebe?